Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos falar sobre bem e mal sofrer. Alguém tem ideia do que seja bem e mal sofrer? Alguém tem ideia do que é bem e mal sofrer? Alguém consegue entender quando a gente fala bem e mal sofrer? Conseguem perceber o que seria isso? Bem e mal sofrer? Porque a dor, né, é uma coisa que realmente advém a todos nós. Mas o sofrimento, né, é opcional. Não é isso? Então nós podemos aprender a sofrer, aprender a passar por toda tribulação ou não. Mais ou menos por aí. Vamos fazer uma pequena leitura aqui para a gente começar a entender o que seja o bem e mal sofrer. Está dentro disso aí, e aí a gente vai ter que complementar mais alguma coisa sobre esse assunto. Bem e mal sofrer. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Nesse começo aí, já diz que quem está no trono ou na palha, ou seja, o sofrimento ele é tanto para aquele que tem condições, poder aquisitivo, como aqueles que não têm a condição. Então, o fato de alguém ter condições financeiras não quer dizer que ele não vá passar pelo sofrimento. Tampouco aquele também que não tem. Então, vamos adiante. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele nos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Quando vem a dor, e a dor, ela é para este plano, todos que estão aqui neste plano, tá? Nesse planeta de provas e expiações, vão passar pela dor. Só que nós estamos falando do bem e do mal sofrer. Quando vem a dor, e nessa dor você consegue tirar algo de positivo, você tira um ensinamento daquilo ali, este é o bem. Então, você vivencia uma experiência que ela é um bem para você. Agora, quando você vivencia uma situação na sua vida adversa, você não consegue entender que aquilo ali está dentro de um planejamento, dentro de um desígnio de Deus, e você faz daquela dor um sofrimento. Esse é o mal sofrer. Como a nossa irmã Marta falou, a dor, ela vem para todos. Agora, o sofrimento, ele é opcional. Quando nós passamos por algum tipo de atribulação, essa tribulação pertence a um ajuste, a um acerto que faz com que você se coloque diante
ou de uma dor que você causou ao outro, ou de uma situação que você não conseguiu resolver, seja neste momento da sua própria vida ou de encarnações pretéritas. E a forma como você vai lidar com essa dificuldade é que vai dizer se ali você vai estar num bem, vai tirar de uma situação negativa um bem, ou se daquela situação negativa você vai fazer uma coisa ainda pior, que vai dar dor, levar ao sofrer. Deu para entender essa primeira parte? Então vamos adiante. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que no combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros no lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Quando nós passamos por uma dificuldade e nós atribuímos essa dificuldade a outra pessoa, tendemos a ter uma postura em que você não consegue refletir que aquela situação ali ela está dentro de um contexto. Não existe um problema que venha na nossa vida que a responsabilidade dele fosse como uma carta endereçada, que está lá o CEP, está lá direitinho. Não funciona dessa forma. Muitas das vezes, aquela pessoa pelo qual você direciona o seu pensamento com relação ao seu infortúnio, ela é somente o carteiro. Ela é só quem veio entregar a carta. Está dando para compreender isso, pessoal? Deu para entender? Vou explicar melhor. Nós estamos aqui e a gente vamos estar sempre em choque. E a gente tem que ser ali como o porco-espinho, né? Quando ele se acasala, que eles vão acomodando os espinhos, né? Para que um não fira o outro. Nós não temos esse cuidado, porque em geral, as nossas dúvidas, os nossos anseios, a nossa própria tendências, o nosso próprio, vamos dizer assim, temperamento, a formação que tivemos. Então, tudo isso daí, há essas diferenças. Nós estamos mais ou menos dentro de uma mesma faixa vibracional, mas tem de uns que tem um entendimento melhor, outros o entendimento tem uma certa dificuldade, mas como todos aqui, estamos dentro de um contexto só, que é o da dor. Ainda se Deus pudesse, eu já falei isso daqui de outra vez, mas como estamos dentro do mesmo assunto, se Deus pudesse se utilizar de outro fator, de outro artifício, de outro agente que não fosse a dor, ele se utilizaria. Mas nós ainda temos a dor como educadora. A dor é que nos educa. E quando nós enxergamos um problema por uma única visão, a gente olha assim, enxerga aquele problema só, olhando dessa forma, você não consegue observar tudo que está à sua volta, você sempre vai se preocupar com o carteiro, mas não vai se preocupar com quem mandou a carta para você. E podem acreditar, muitas das vezes essa carta que é mandada para você, ela vem de lá de trás.
de muito tempo atrás, de encarnações muito pretéritas. Agora, existem os conflitos deste plano que nós estamos agora, nesse momento dessa encarnação, existe isso aí também. Então, não é fácil administrar essas questões. Agora, quando você se coloca rígido diante de uma situação, você não consegue ter flexibilidade. Vocês devem conhecer os bambuzais, né? Conhecem os bambuzais? Quando tem um vento muito forte, o bambu ele faz aquele jogo, né? E ali ele vai de um lado para o outro, conseguindo se manter, não é assim? A ponte Rio-Niterói, ela balança bastante, né? E aí o pessoal às vezes diz assim, quando eu morava lá, mas a ponte... Mas se ela não balançasse, ela cairia. Porque ela tem que ter esse jogo para... Então, muitas das vezes, nesta questão de que nós estamos falando agora, é mais a postura. Que nós deixamos nos levar por aquilo que somos nas imperfeições. Só que nós não somos só imperfeições. Nós temos também as qualidades. E é nesse momento que nós devemos oferecer as qualidades. Porque quando você se coloca rígido diante de uma situação sem a possibilidade de uma perspectiva de negociações, vamos lá, hoje o que acontece no mundo, na geopolítica? Hoje todo mundo está negociando com todo mundo. Porque ninguém quer fazer mais, como na Segunda Guerra Mundial, jogar uma bomba atômica, né? A de Hiroshima e Nagasaki. Ninguém quer fazer mais isso. Porque hoje, se você fizer isso, naquela época só um tinha. Hoje não. Hoje outros também têm. Então, quando você causa um mal à pessoa, que aquela pessoa pode causar um mal também a você, você tende a refletir sobre essas situações. Isso daí acaba sendo um freio. É como a gente, hoje em dia, todo mundo anda meio que em alerta, né? E muitas das vezes a gente freia as nossas reações porque a gente percebe, se a gente deixar se levar pelas emoções, uma situação que às vezes era menor pode escalar para uma coisa gravíssima. Apesar que a gente vê várias vezes acontecer isso. Mas a gente sabe que muitas das vezes, alguém aqui já freou, já puxou o freio de mão? Hein? Numa situação difícil? Para evitar um conflito maior? Por que nós fazemos isso? Se a gente tivesse certeza que a gente ia passar sobre como um trator por cima do outro, que não ia ter reação, a gente ia fazer isso toda hora. Então, esse mal, esse conflito, ele de uma certa forma, ele freia algumas situações. Agora, existe aqueles que saem de casa sem freio, né? Esses aí, eles estão na descida e estão acelerando. Esses aí não estão preocupados com nada. Mães, eu estou falando de uma forma geral. Ainda temos alguma coisa? Então, vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Quando nós estamos lá no plano espiritual e que estamos tendo a consciência total de todos os nossos atos, a gente pede por uma oportunidade para verdadeiramente consertar aquilo que erramos. Porque nós não somos maus, não fomos criados com a maldade. Quando estamos na dificuldade da matéria, nos deixamos levar pelo egoísmo, pela vaidade, pelos preconceitos, por uma série de coisas, e aí acabamos cometendo situações que vão ali
vamos dizer assim, negligenciando aquele processo que é o processo evolutivo que todos nós estamos fadados a esse processo e, consequentemente, a felicidade. E quando estamos lá e temos consciência, a gente pede a oportunidade. Por isso que bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos são aqueles que estão preocupados. Vamos lá, você tem uma conta para pagar, certo? Em geral, o que você faz? Você vê aquela conta ali, você faz as contas do que você tem. Se você não tem o valor para saldar aquela dívida, você fica aflito, não fica? Porque você tem consciência que você deve alguma coisa e quem deve tem que pagar. É assim ou não é? Você não pega a conta que você está devendo e joga por cima do muro para o vizinho pagar. Então você se aflige. Por que você se aflige? Porque na sua consciência lhe diz que você tem que arcar com aquele compromisso. Por mais que a gente saiba que existe esses juros abusivos, por mais que a gente saiba que existe uma série de coisas, mas nós nos preocupamos em pagar aquilo que devemos. Então, bem-aventurados aflitos é aqueles que estão aqui encarnados hoje com a oportunidade de quitar seus débitos. Agora, aquele que está de boa na lagoa, que não está nem aí para nada, esse não é aflito. Esse não é aflito. Ele está desperdiçando a oportunidade. Por isso que ele diz que aquele que está ali, o soldado, né, que ele faz uma analogia com relação ao soldado, à guerra, ao conflito, ao que seja, porque o soldado, ele sabe que ele está ali para isso. E nós sabemos, no nosso íntimo, que nós estamos aqui para muito mais adversidade do que propriamente felicidade. Nós temos essa certeza. Quando a gente começa a ter consciência, né, aquela vida adulta, apesar que hoje as crianças já começam a se preocupar com uma série de coisas, mas eu estou falando da minha época. Quando você começa a ter consciência da responsabilidade que você tem com a sociedade, você já começa ali a ter as suas aflições. Porque você sabe que existe uma sociedade que ela é feita de deveres, todos nós temos, e de direitos. Mas sabe também que os seus direitos não podem passar por cima do direito do outro. Então esse direito também é um direito, entre aspas, cerceado, porque não é um direito total, que você pode fazer tudo. E assim é a encarnação, assim é o livre-arbítrio, assim é o livre-agir. Agora, quando nós pensamos no cosmos, ele está sujeito também às leis de Deus. Não é só nós. Não é só nós que estamos sujeitos às leis de Deus. O cosmos está sujeito às leis de Deus. Por isso que cada um de nós temos uma obrigação com relação a qualquer coisa na sociedade. Seja qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos com uma responsabilidade sobre aquilo ali. E não importa qual a profissão que nós temos, não importa aquilo que fazemos, mas tudo aquilo que nós fazemos aqui, de uma certa forma, ou positivo ou negativamente, vai impactar na outra pessoa. Não é assim? Vai impactar em outra pessoa. Por isso que nós vamos assumindo questões que vão indo de encontro às outras pessoas. E aí, quando a gente começa a contrariar a vontade de um, ou quando contrariam a nossa vontade, começa a ver os conflitos e os choques que acabam sendo natural. Agora, nós só nos identificamos sobre a face do outro. Quando você vê o problema do outro, na dor nós vemos que todos somos iguais. Não tem diferença. Quando passa, a gente agora com a velocidade das informações, da internet, um dia desse eu estava vendo a história do Van Gogh também, mas não era do Van Gogh não, eu estava vendo do Wester, me fugiu o nome dele, ele tinha até um andar característico dele, é muito antigo.
E eu, pelo menos, eu imaginava ele um super-herói, né? Porque eu via o personagem. E aí depois, quando eu vi a vida dele, o que aconteceu com ele no final da vida dele, eu vi que é igual para todos nós. Todos nós na dor passamos pelas mesmas situações. E a gente, o espelho nosso é o nosso próximo. Narciso, ele se apaixonou pela própria imagem. Mas na verdade, que é o narcisista, né? Mas na verdade, ele se apaixonou pelos próprios defeitos dele. E às vezes nós fazemos isso. Quando nós tomamos uma posição de que eu estava conversando com uma menina esses dias, que é da área de psicologia, e ela estava falando comigo que isso eu falo tranquilamente porque eu também pensava assim, e aí a gente vai moldando, né? Mas quando a gente assume uma postura na qual a gente identifica que temos, a minha posição é essa aqui, e eu não arredo o pé dessa posição, na verdade você está fazendo como Narciso, você está se apaixonando pelos seus defeitos. Você está se vendo e não está vendo o outro. E a gente não pode ter uma postura na qual a gente não consegue admitir a possibilidade de estarmos errados. Em geral, nos conflitos, há sempre um meio a meio, né? Porque se não tivesse um meio a meio, não teria conflito. Só há conflito porque há de um lado um pensamento, pontos de vista diferentes. Mas também não vou dizer que não é saudável o pensar diferente, principalmente hoje. Porque se a gente tivesse com o pensamento engessado, muita coisa a gente não saberia hoje, principalmente na área dos sentimentos, na área das emoções. A gente ainda estaria assim, doido e são. Teve uma época que só tinha duas qualidades, ou era doido ou era são. Não era assim não, Marcos? Só que eu gosto desse assunto. Fala uma coisa aí que você não falou nada hoje. Fala alguma coisa aí que eu estou bem guapo. Não era uma época assim? Ou era doido ou era são? Exatamente. Hoje nós temos termos de designações para vários tipos de transtornos, muitas coisas que hoje acontecem, né? Antigamente elas não, vamos dizer, o esquizofrênico, uma pessoa com TDAH, uma pessoa com TEA, que hoje todos têm uma designação e tem uma estrutura, e tem uma patologia, mas antes não. Antes, as pessoas que apresentavam qualquer transtorno, elas eram tidas como loucas, e elas iam justamente, né, para os manicômios. Pronto, então é como você está falando. Ou tinha pessoas que eram sadias, ou tinha pessoas que eram loucas. Porque a medicina, ela está acompanhando a evolução. Teve essa necessidade, porque antes era tratamento de choque, lobotomia. As pessoas tinham depressão, não sabiam de depressão, tinham depressão. E hoje em dia Exatamente. E antigamente tinha também um termo que dizia que era lerdo. Dizia assim, fulano era lerdo. Ninguém confiava nada para ele. A pessoa pedia para ele comprar um pão na padaria. Não, manda não, fulano é lerdo. Aí ele mandava. E aí, vou contar uma história aqui rapidamente. Lá na minha infância, tinha um menino lá que ele era lerdo, chamavam ele de lerdo. E verdadeiramente ele era complicado as situações com ele. Aí uma vez pegaram ele para... Vocês conhecem a aposta no jogo, né? Jogo de bicho, né? Naquela época não era proibido. Agora tem coisas piores, que é esse tal de tigrinho, essas bets. Eu nunca vi dizer que o jogo do bicho ninguém perdeu casa, se matou naquela época. Era até uma diversão. Então, aí ele foi pegaram ele, deram dinheiro para ele fazer o jogo do bicho. Aí, não sei por que cargas d'água,
não só uma pessoa, não, fulano está indo lá, e na hora, acho que eles se ligaram, ele saiu lá com uns 5 jogos de bicho para fazer. Aí saiu com o dinheiro do pessoal para fazer um jogo de bicho. E ele teve uma infelicidade tão grande que um dos jogos que ele fez, que ele saiu para fazer, deu na cabeça. Só que ele saiu para fazer os jogos e ele não foi. No meio do caminho, chamaram ele para uma outra coisa, ele foi para outro lugar. Aí saiu e esqueceu de fazer o jogo. E foi embora com o dinheiro do jogo. Aí quando chegaram lá, ficaram lá, não sei o que, daqui a pouco, em certo momento, cismaram de fazer um lanche, alguma coisa lá. Porque isso já tem muito tempo, eu não me recordo, mas eu sei que... Aí disse, não, eu tenho dinheiro aqui, não sei o que e tal. Ele esqueceu completamente que o dinheiro... Aí deu o jogo, aí deu. Um dos jogos lá que ele saiu para fazer, deu na cabeça e ele não fez o jogo. Aí quando ele se deu conta da pessoa que tinha pedido a ele para fazer o jogo, aí ele se desesperou. Ele saiu andando, eu vou ser sincero com você, nunca mais vi ele. Ele saiu andando lá, nessa época, a Avenida da Santa Cruz. Ele saiu andando na Avenida da Santa Cruz, que eu acho que ele foi por ali, ele não voltou mais. Então, infelizmente, naquela época tinha esse, mas ele não fez de maldade não, ele tinha essa problemática. Então era o lerdo. Eu não sei o que seria o lerdo hoje. Você sabe, Marta, o que seria o lerdo hoje? Qual seria a definição? Não, eu estou falando daquela época, não estou falando agora. Não. Realmente me passa na cabeça o termo do... Bom, então enfim, mas eu sei que graças a Deus hoje consegue-se administrar essas situações, apesar que ainda é um desafio muito grande, mas também há um fator muito preponderante, que é o fato de que nós estamos na última chamada. Então, está vendo de uma vez, né? Está chegando de uma vez, muitos espíritos ali na bacia das almas, né? Na última hora. E, obviamente, eles têm uma percepção um pouco diferente com relação aos que aqui já estão. Então, eles tendem a ter essas depressões, essas melancolias, porque eles têm uma sensibilidade mais aflorada também pela questão da consciência, porque quanto mais consciência, mais sofrimento, porque você consegue reconhecer mais a problemática que envolve toda essa encarnação. Ao invés de ser empatia, né? Então, meus irmãos, o que tinha para hoje era isso. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença e pela atenção de todos. Tá?